Por fim, nós chegamos no examine prop info. O que ele vai fazer? Ele vai examinar a informação das propriedades published. Vou clicar aqui nele. Então, nós temos aqui as funções que são disponibilizadas para isso, né? Find prop info, get prop info, get prop infos, get object prop class, get prop list, is published prop, is storage prop, props type e prop type. Tá, e aí, né, a explicação para cada uma delas, tá? Primeiro, a find prop info, ele vai pegar uma propriedade, o tipo de informação da propriedade, né, com checagem de erro. Já o get prop info faz a mesma coisa, mas sem checagem de erro. Então vamos procurar aqui esse find prop info. Deixa eu abrir ele aqui. Find prop info. Ele tem um exemplozinho aqui. Vamos ver se nós implementamos ele. Aí, ó. Find prop info, botão 11. O que ele vai fazer? Instancia o meu objeto. Daí ele vai pegar as informações dessa propriedade aqui, ó, Boolean field. Vamos dar uma olhada aqui nessa propriedade Boolean field. Aí, ó, Boolean field published. Legal? Muito bem. Daí ele vai imprimir, ó, find prop info, né, exatamente o que ele está fazendo aqui acima, tá? E vai pegar o nome do Boolean field, vai imprimir o nome dele, tá? Depois ele vai buscar as informações de byte field e vai imprimir o nome dessa propriedade. Depois ele vai tentar pegar essa propriedade que não existe, ó, não existe em prop. Essa propriedade aí não existe. Ele vai fazer isso com um try catch, exatamente para ele pegar a exceção e imprimir, né, o que é que houve de exceção também no listbox, tá? Vamos executar. Vamos ver o comportamento do botão 11. Botão 11. Vamos continuar aqui. Aí, ó. Ele pegou lá o nome da Boolean field, pegou o nome da byte field e, como não existe essa última propriedade, ele capturou a exceção e a mensagem que foi recebida foi a seguinte, ó, propriedade desconhecida. Essa não existe em prop aí, tá? Fez isso de propósito, né? Só para nós analisarmos aí como é que é tratada a exceção, né, de uma propriedade que não existe. Foi exatamente o que ele fez aqui no exemplo disponibilizado. Muito bem, a próxima é a getPropInfo, né? Essa daqui, né, ela vai fazer a mesma coisa que a outra, só que essa não vai haver checagem de erro. Não tem nem exemplo aqui implementado, tá? Então, getPropInfo, nós temos ela aqui em vários exemplos. Ó, no botão 1 nós temos ela, botão 3 também, botão 4 também, no botão 5 também. Então, em diversos lugares nós já estamos utilizando aí essa getPropInfo. Perfeito. Depois dela nós temos a getPropInfos. Vai pegar a propriedade de um certo tipo. Tem um exemplo aqui implementado. Vamos ver se nós implementamos esse exemplo aqui também. Tá aí ele, ó. Tá implementado, né? O que ele vai fazer então? Ele vai pegar a quantidade de propriedades, tá? E depois ele vai pegar os tipos das propriedades, né? Vamos executar. Botão 12. Vamos ver o seu funcionamento. Botão 12, tá aí, ó. Pegou aí a quantidade de propriedades, 42, do meu objeto teste. E ele começa a imprimir, né? Propriedade 1, objfield, tipo classe. Propriedade 2, setField, tipo set. Propriedade 3, notifyEvent, tipo método. int64field, tipo inteiro. Ele vai fazendo com todas as propriedades isso aí. Depois nós temos
get object prop class, né? Essa daqui nós já vimos que ela está implementada junto com a get object prop e a set object prop, mas o que ela faz mesmo, né? Não tem nem exemplo aqui disponível para ela, porque ela já foi utilizada nesse exemplo aqui, tá? Ela vai retornar a classe declarada de uma propriedade de objeto. É isso que ela vai retornar aqui pra gente. Vamos ver onde é que ela está retornando isso daqui, ó. Property class. Tá? Então vamos executar. E aqui no 8, nós vamos observar quem é essa property class aí, ó. Property class TObject. TObject, tá correto isso? Tá, né? Porque o objField é exatamente do tipo TObject. Então ele retornou a classe e informou isso pra gente através do getObjectPropClass. GetPropList, o que é que faz o GetPropList aí? Pega uma lista de todas as propriedades published, tá? Nós temos um exemplo aqui, vamos ver se ele foi implementado. Aqui, ó. GetPropList, na verdade é aquele exemplo que nós utilizamos com o edit1, né? Onde nós fazemos um laço aqui, aí pegamos todas as propriedades, né, do edit, no caso aqui do edit, tá? O exemplo original ele é implementado com o myTestObject. Aí nós fizemos aqui uma adaptação com o edit e você pode fazer com outros objetos para você ver como é que funciona, tá bom? Daí nós temos o método para verificar se a propriedade ela é published. Está implementado aqui no botão 13. Né? Então vou pegar aqui, ó, boolean field, verificar se é published. Daí SOMEFIELD, verificar se é published. Tem essa SOMEFIELD lá? Nem tem. Né? Então vamos ver o que vai acontecer quando eu executar esse exemplo aí. Botão 13. Aí, ó. Tá? Essa aqui ele retorna o -1 e essa aqui ele retorna 0. Por que isso? Porque eu estou fazendo aqui uma conversão de booleano para string. Né? Então no caso -1 é o true. Tá? Pois o boolean field certamente é published. Né? É uma propriedade published. E esse SOMEFIELD aí nem existe. Tá? Então ele está retornando 0 ali, indicando que é false. Tá? Daí eu tenho depois disso, se é uma propriedade armazenada, StorageProp, né? Vou usar o método isStorageProp. Está implementado aqui no botão 14. Ó, tá? Ele vai procurar por StorageIntegerConstFalse. Vamos ver se tem isso aqui. Aí, ó, StorageIntegerConstFalse. O próximo item que ele menciona é o StorageIntegerMethod. Vamos ver se tem esse cara aqui. Também existe, né? O storage dele está em getStaticStorage. E tem o StorageIntegerVirtualMethod. Também tá storage é armazenado no getVirtualStorage, tá? Perfeito, vamos executar. Vamos ver o que vai acontecer aí no botão 14. Botão 14, aqui, ó. StorageIntegerConstFalse retornou um 0. StorageIntegerConstTrue retornou um -1. IntegerMethod retornou 0. VirtualMethod retornou um 0. Próximo aqui da lista é o PropsType. Vamos ver se isso aí está implementado. Tá implementado aqui, ó.
tá? Botão 15. Ele vai verificar se a propriedade é de certo tipo, né? Então ele vai verificar aqui, ó, se o boolean field é do tipo booleano, né? Depois ele vai verificar se o byte field é do tipo string. Vamos ver o que vai acontecer no botão 15. Botão 15. Boolean é do tipo booleano, verdadeiro, tá? Já o byte field, né? Tipo, o campo byte é do tipo string, falso. Beleza? Por fim, opa, fechei ali. Vamos abrir novamente então aqui o Chrome para nós analisarmos o último, né? Aqui está o caminho que nós vamos acessar, tá ali no edit já salvo, né? Nós estamos aqui no examine prop info, é esse prop type. Ele vai retornar o tipo de uma propriedade. Se eu procurar por ele aqui, eu vou ver que ele está implementado no botão 16, tá? Então já está executado aqui, o botão 16 do boolean field retorna booleano, byte field retorna inteiro. É o tipo que está sendo utilizado nessas propriedades aí, tá? Muito bem, com isso nós estudamos, né, a referência que está disponível aqui na documentação RTTI do Lazarus, né, para a Typeinfo. Legal? O que você deve fazer agora? Você deve analisar com calma esses exemplos que foram aqui disponibilizados, né, comparar esses exemplos com o que estão aqui disponíveis na documentação. É praticamente a mesma coisa, só foram adaptados aqui para serem utilizados de forma visual, né? A diferença em alguns deles é que nós utilizamos aqui o edit, né? É legal também que você tente utilizar outros tipos de objetos em todos os exemplos, para que você consiga compreender e dominar aí esses métodos, né? que são disponibilizados na Unity Typeinfo e compreender plenamente como utilizar aí a RTTI junto com o Lazarus.